Boa noite. Boa noite. Aqui estamos para mais um estudo da obra Evangelização no Mais Além, uma ação da área da educação do 21º CEU, e vamos ler na nossa abertura do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, Homens e Espíritos. Homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. A morte é um fenômeno material inacessível ao espírito. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Vamos, então, à nossa oração inicial. Eu vou pedir para a Giovana fazer para a gente. Então, neste momento, vamos nos concentrando e unidos no mesmo pensamento, pensando no nosso Mestre amado Jesus, que nos conduz em todos os trabalhos, que hoje tenhamos uma excelente noite de estudo, que possamos cada vez mais estarmos envolvidos com a corrente espiritual, de luz, de amor, de muita paz, que consigamos passar para todas as crianças que nos chegam o amor que recebemos através do estudo, da perseverança, do amor e de todos os benfeitores que estão envolvidos nesse trabalho. Muita paz. Pedimos permissão para começarmos os trabalhos e estudos da noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite para todos que estão aqui. É assim, com muita alegria que a gente vê o nosso grupo se mantendo firme, com companheiros de várias casas, nessa proposta de estudar a obra Evangelização no Mais Além. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa companheira Marta e vamos trabalhar o capítulo 5. Vocês conseguem me ver e me ouvir, gente? Desculpa, eu falei errado. Eu vou sair do outro aqui. Capítulo 4. Tá. Todo mundo está me ouvindo bem? Estamos sim. Ah, Tá eu dando entrei um aqui pelo eco, celular. não sei por quê, tá dando um eco, um delay aí. Deixa eu fechar essa tela do... Pronto, já Talvez desliguei seja o isso. computador. Ah, agora eu saí do computador, por isso. Pessoal, só lembrando que vocês podem estar participando, é só levantar a mãozinha e interagir com Marta, ok? Tá, então vamos lá. Tá? Peço desculpas, é que eu não estava conseguindo resolver o problema aqui da câmera do computador. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4 do livro Evangelização do Mais Além, né? Cujo título é Painel Iluminado. Então, só para lembrar um pouquinho do capítulo 3, que foi o último que a gente estudou, né? Foi aquela visita às salas de evangelização, né? E o que ficou de principal aqui foi essa questão, que depois a Daísa até vai falar mais tarde um pouquinho, dessas fichas de evangelização,
bastante completas, né, com foto da criança, informações sobre a família, recursos materiais e espirituais, habilidades, dificuldades a serem vencidas, tendências e conquistas. Uma ficha bem completa de dados, né? E a gente vai passar hoje para o capítulo 4, como eu falei, painel iluminado. Então, esse capítulo, o autor narra que quando eles entraram nas salas de evangelização, né, eles podiam ver alguns painéis iluminados, está logo aí no primeiro parágrafo, operados por simpáticos cooperadores que se detinham atentos ao serviço. E aí a Aninha, né, que era aquela evangelizadora que estava estagiando com seu Lúcio, com aquele grupo, perguntou se aqueles painéis tinham uma função similar aos da reunião mediúnica. E aí o seu Lúcio vai responder que sim, que estruturalmente eram parecidos e ali seriam projetados as passagens evangélico-doutrinárias da aula preparada, né? A gente encontra nos livros e também, né, quando a gente participa de reuniões mediúnicas, a gente ouve falar bastante disso, desses painéis que são apresentados, né, na espiritualidade, né, para diversos fins, né, mas fazendo parte do processo da doutrinação, do processo do acolhimento daqueles irmãos que estão passando por aqueles sofrimentos ou estão revoltados. Então, a espiritualidade usa desse recurso para poder ajudar os irmãos. E aqui também, né, era uma coisa que, para mim, por exemplo, era totalmente desconhecida. Isso aqui acontece nas nossas salas de evangelização. Desconhecia esse fato. Não sei se alguém já tinha ouvido falar. Alguém já tinha ouvido falar disso? Que nas nossas salas de evangelização são projetados pela espiritualidade painéis iluminados. Né? Não, acho que ninguém também ouviu, né? E aí, a Aninha, né, claro, como estagiária e curiosa para saber tudo que acontecia ali, que era desconhecido para ela. E aí, só uma partezinha, acho que a curiosidade é algo importante para nós evangelizadores, né? A curiosidade sadia, de buscar saber, de buscar aprender. E aí ela vai perguntar para o seu Lúcio, né? Quando ele fala que iam aparecendo aqueles painéis, as principais paisagens evangélico-doutrinárias da aula preparada. Aqui eu vou fazer só uma partezinho, né, nesse aula preparada. Acho que é um ponto que é sempre bom a gente lembrar e relembrar, né, do quanto é importante o preparo da aula. Aqui dá para entender o quê? Se a gente não tiver preparado a aula, vai ter algum painel? Acreditamos que não. Então, como é importante, né? Parece um pouco repetitivo, mas acho que é importante repetir. Como é importante preparar a aula. Essa semana mesmo eu ainda estava viajando e segunda-feira ou terça eu já estava no Rio, eu estava tricotando com a minha amiga, que a gente trabalha junto no sábado, no maternal, a gente já estava tricotando sobre a aula. Eu falei, olha, eu estou aqui só com o celular, mas eu já estou aqui olhando, já estou aqui buscando, já estou aqui pensando na aula. Aí lembrei para ela do livro. Ela não está podendo fazer o estudo, mas eu lembrei para ela e lembrei para mim mesma do livro, de quanto é importante a gente começar esse preparo no início da semana, porque a gente já vai fazendo as conexões com a espiritualidade. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, se a gente não prepara a aula ou deixa para, né, não vai ter esse painel. E aí, ela vai perguntar para o seu Lúcio, curiosa, né? O painel é da aula preparada pelo evangelizador? E aí ele fala, sim, olha só que importante, levando-se em conta o que ele estudou e toda a bagagem que adquiriu durante sua preparação. Ele é co-participante. Vou até reler, levando-se em conta o que ele estudou e toda a bagagem que adquiriu durante a sua preparação. Porque quando a gente estuda, automaticamente a gente vai adquirir essa bagagem. Porque a gente vai buscar materiais. E hoje eu estava falando para essa mesma amiga que a gente está montando a nossa aula para sábado, tinha passado umas referências de estudo
Porque eu sempre falo, gente, é muito importante a gente estudar. Não importa se eu vou dar aula para maternal, primeiro, segundo, terceiro ciclo, mocidade, adulto, eu preciso me prover de conteúdo. Porque se eu tiver provida de conteúdo, eu vou conseguir transformar esse conteúdo para qualquer idade. Se eu tiver boa vontade, é claro, né? Mas eu preciso estar com coisas na minha cabeça, com conteúdos na minha cabeça, né? E a gente lá no Joana Dark, a gente estava até falando isso para a Daísa hoje, a gente na pandemia trabalhou muito evangelho com as crianças no online. E aí, quando voltamos na pandemia, eu falei, gente, vamos incorporar esse estudo do evangelho uma vez por mês. E aí eu fui trabalhando lá na casa, a gente conseguiu fazer esse estudo do evangelho agora no último final de semana do mês para todo mundo, vai do maternal até o grupo de pais, passando pela mocidade, grupo de estudo. E aí a gente fez uma votação de temas, porque a gente tinha estudado fevereiro e março, os Eu Sou de Jesus. E a gente botou numa votação. Então, olha só, o tema dessa semana, obedecendo à votação, foi em ordem de quantidade de votos. Esse mês, nosso tema é Eu Sou o Pão da Vida. Né? Quando chegou segunda-feira que eu fui pensar, gente, esse tema para maternal, meu Deus, socorra-nos, né? E ele estava comentando até hoje com a Daísa. A gente tem que começar a pensar, porque a gente fica assim, gente, como é que eu vou falar desse tema para o maternal? Porque o maternal é concreto. Maternal, jardim, até primeiro ciclo, precisa do concreto. E quando Jesus usa a simbologia do pão, Jesus ele sempre parte do concreto para o abstrato. Só que no maternal não tem como eu ir para o abstrato, porque eles não entendem o abstrato. Eles têm que ver, eles têm que tocar, né? Aí, como a gente começou a pensar na segunda-feira, né, ainda mais agora com o estudo desse livro, veio a ideia de fazer o pão lá no grupo, né? E hoje uma pessoa ainda brincou comigo, tá com essas ideias de fazer pão no micro-ondas, tô já com as minhas colaboradoras, que culinária não é a minha praia. Então, assim, a gente tem que pensar. Se a gente vai pensando, chega no meio da semana, na quarta, já vem essa ideia de fazer o pão, para poder partir com eles do concreto. Mas acabou que eu estendi a ideia para todo mundo, se todo mundo aceitasse, a gente faz para todo mundo. Então, essa parte, Marta, só para dar um exemplo. Fala, Daísa. depois que você concluir, tem duas mãos levantadas, Tá, vai tá? me ajudando aí, eu estou vendo. É a Cristine e a Vânia. Então, é isso, né? Eu estou dando esse exemplo para falar assim, para mostrar que quando a gente começa pensando na segunda, gente, a gente se conecta com a espiritualidade e ela conosco. Mas tem que partir da gente. Aí as ideias vão vindo, né? E aqui, levando em conta o que estudou e a bagagem que adquiriu. Esse painel ele só vai se fazer se a gente faz a nossa parte, né? É estudar. Então, se a semana vai passando e a gente não está nem olhando nada, nem lendo, e a gente tem que ir além. Se eu vou dar aula para o maternal, que lá no Joana é de 0 a 3 anos, mas eu tenho que ler várias coisas. Ontem eu vim do Rio, ouvindo a palestra do Arthur Valadares sobre o pão da vida. Você tem que ir buscando, né? Porque é um tema até que eu andei pesquisando em vários materiais de evangelização que eu não encontrei. Então, você tem que criar e aí você tem que buscar para poder, né, haver essa conexão com a espiritualidade. E aí as ideias vão surgindo, né, e a gente vai sorrindo, mas sabendo que nada, na verdade, é nosso, né? Mas a gente tem que se abrir para que isso venha. Já falei demais. As meninas aí, eu não vi a ordem que levantaram a mãozinha. Vânia e depois Cristine. Tragam aí seus depoimentos. É rápido, é rápido. Mais ou menos você já esclareceu tudo que eu queria falar. Mas, na verdade, Martinha, para todos, né? Eu acho assim, quando a gente se propõe a, a preparar um tema, a gente, com o tempo, você tem essa possibilidade de dar à espiritualidade também essa condição de conexão com a gente, conectar com o que a gente busca, e eles vão dando para a gente essas ideias. Às vezes você assim, tive uma ideia, não teve nada, foi intuído, né? Mas se Isso, você não tem ideia nenhuma, até é difícil para a espiritualidade ajudar você a conduzir seus trabalhos. Então, por exemplo, você, quando tem um planejamento, é fácil. Por exemplo, quando a Daísa fala assim comigo às vezes, Vânia, oficina tal, dia tal, às vezes está longe, mas eu já estou aqui, né?
Nós já estamos aqui pensando na ciranda, que já vai ser em setembro, a gente já está trabalhando as ideias. Então, é amanhã, não, é lá, daqui a 2 meses. Mas a gente já vai trabalhando, porque aí vem uma ideia aqui, a outra ideia ali, né, Rafinha? Vem uma ideia aqui, outra ali, e a espiritualidade, sabendo o seu foco, ela está pronta para te ajudar. E aí a coisa acontece. Às vezes acontece coisas que você, naquele momento inicial, você não estava nem pensando, mas com o desenrolar, com o tecer, né, do conteúdo, vai só enriquecendo. Porque você tem tempo para enriquecer. Caso você vai de última hora, não tem tempo para enriquecer nada. Fica na mesmice, né? Então, é maravilhoso. Ele faz aqui mais para frente, Marta vai falar, ele faz aqui um paralelo do evangelizador com o doutrinador, que é muito semelhante, né? Então, tudo tem que ser preparado. Tudo, tudo. Essa é o que eu penso, tá? Muito bom, Obrigada. Vânia. Então, o que eu fico pensando, assim, eu fico buscando dentro do meu universo, né? O universo que eu trabalho, e aí a minha fala é para tentar contribuir, porque eu confesso a vocês que eu não tenho nada de evangelizadora. Eu não tenho jeito com criança, não tenho, sabe? Então, assim, ouvindo vocês falarem sobre esse painel, eu sou encantada com programação neurolinguística, eu trabalho com isso, né? E, e o que que acontece? Na nossa, no nosso arcabouço, tem todas as imagens, tudo que a gente aprende antes de falar que isso aqui é um controle remoto, a gente toca no controle, a gente experimenta o controle, né? Então, a primeira alfabetização ela é visual. Tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, dá um significado, fica como um registro. Então, pelo que você falou, Marta, sobre essa questão desse painel, e que é em cima daquilo que o doutrinador, não, daquilo que o evangelizador trouxe, eu imagino que desde o dia que você começou a pesquisar o celular, muitas imagens de toda a sua vivência, em todas as áreas da sua vida, começam a saltitar, porque você vai costurando aquilo que tem a ver com o tema. Você traz aquilo que tem um significado forte, e essas imagens, eu penso assim, eu já li em algum lugar que eu não lembro onde, que os espíritos veem o nosso pensamento, né? Então, todo esse baú de memória, de conhecimento, ele está ali em imagem. E é a partir dessas imagens que a gente vai caminhando, porque a gente vai sem perceber, a gente não tem consciência de tudo que pensa durante um dia, não é? Mas quando você começa a colocar consciência nas coisas, você vai perceber que é sempre a partir de imagens. Até o diálogo interno que a gente constrói, o que a gente vê, é em cima de imagens. Então, assim, muito legal isso, que a gente vai tomando consciência daquilo que está adormecido, às vezes por muitos anos, e que de repente emerge, porque faz parte do evangelizador, né? Muito legal. Muito bom. Eu, quando estava lendo isso aqui, eu me lembrei também do Chico Xavier, né? De alguma coisa que eu já li em algum lugar, não me lembro mais aonde, que assim, o Chico ele tinha poucas letras, né? Ele tinha um antigo primário, né? E como que ele conseguia estabelecer essa conexão mediúnica por exemplo, no Parnaso de Além Túmulo, aqueles poemas de poetas célebres, né? Coisas profundas. Então a gente fica pensando nisso também. Ele, como espírito eterno, como todos nós, trazia
dentro dele toda essa memória, né, de outras encarnações, essa bagagem intelectual que ele agora não tinha. Ele era um homem simples, de poucas letras. Mas todos nós trazemos uma bagagem, e com certeza, em alguns momentos, ela também vai ser acessada. E os espíritos falavam para ele, né? Não, Chico, você tem que estudar, você tem que se aprimorar. Né? Ele tinha o hábito de estudo. Era uma pessoa que tinha um hábito de estudo diário. E aí que eu sempre falo também lá no grupo, a gente tem que tirar um tempinho todo dia, mas cansa, dá sono, mas a gente se propôs a um trabalho e a gente precisa também se instruir, né? Precisa se instruir. Essa é a importância, porque o evangelizador ele tem uma possibilidade imensa de associar às imagens um significado rico, né? Então, quanto maior é a sua busca pessoal, o seu entrosamento com o tema, maior é a possibilidade de você enriquecer, né? Isso. Muito legal. A Daísa colocou alguma coisa no chat, né? Eu estou no celular aqui, eu fico meio perdida. Eu só lembrei do filme Divertidamente 2, que eu estou assim, sendo uma divulgadora do filme, porque o filme é muito interessante. Eu falei que se eu estivesse trabalhando nesse momento com os meus alunos do CIEP, ou mesmo com Mocidade, eu iria com certeza juntar uma galera para ir, porque é muito interessante. No Divertidamente 1, nós tínhamos as emoções básicas, né? E agora entraram outras emoções, inclusive ansiedade, tédio, de uma forma bem atualizada. E é bem interessante quando vocês estão falando de memórias, tem vários momentos do filme que fica lá rolando aquelas bolinhas com as memórias da garota. E dependendo, você vai acessando umas ou outras, né? Você vai permitindo que chegue para você, a nível de consciente, aquelas memórias. Então, o filme é muito interessante para a gente fazer um bom debate. Só isso que eu estava me lembrando ali quando vocês A gente estavam pode, falando. inclusive, fazer uma reunião para isso, né? Posso fazer um filmezinho na minha casa, com direito a Cine lanche, debate. no Cine Debate. Vou pensar no caso. A gente já fez em outros momentos esse tipo de coisa. Então, faz tempo, mas podemos relembrar. Alguém quer comentar mais alguma Aí coisa dessa página as meninas que 33? são de longe, a gente convida online, fica assistindo. Ótimo. Obrigada. Mais algum comentário, pessoal, dessa primeira página? Aqui no impresso é 33. Gente, eu falei divertidamente 3, é porque eu acho que eu estou querendo um 3. É Mas o é 2. divertidamente 2, tá? Podemos seguir ou mais alguém quer contribuir, fazer alguma contribuição? Seguimos, né? Esse é um capítulo curto, mas com muito, muito conteúdo. Aí ele fala, né, levando em conta o que estudou e a bagagem que adquiriu durante a preparação, ele é coparticipante, né? Então a gente não pode imaginar evangelização como algo passivo, né? E aí, quando eu falo algo passivo, eu me lembro também de como é importante a gente fazer a construção, né, da nossa aula, do nosso encontro, através de diversos materiais, né? Porque quando a gente pega uma coisa pronta e aplica, a gente está sendo um evangelizador passivo, né? Que já pegou algo pronto, que outra pessoa fez para outras crianças e aplicou aquilo na nossa turma. Penso que é algo que não cabe mais, né? Cabe a gente fazer pesquisa, a gente buscar várias coisas e construir, né? Com a nossa criança. Hoje mesmo, a carona que eu vim do grupo agora há pouco, eu chego 7h30, né? Aí parou um pouquinho, queria conversar uma coisa comigo, e aí eu achei interessante, quando a gente vê que a pessoa está amadurecendo no trabalho, porque detectou na evangelização das crianças de sábado, uma criança que está assim, tá indo meio sujinha e tal, aí falou assim, Martinho, o que você acha da gente parar e fazer um trabalho sobre higiene e tal?
Poxa, eu falei, eu acho ótimo, porque você detectou a situação e você vai atacar aquela situação. Eu ainda falei assim, a gente podia fazer também, conversar com quem faz com as mães e fazer também no mesmo horário, né, já que as mães estão lá também sendo evangelizadas, fazer. Então, quando fala desse co-participante, é isso, né? Você tem que estar atento, não ficar preso, engessado. Aí, quando o seu Lúcio, né, fala dessa questão, ele fala também uma coisa que é importante, que as energias físicas são amplamente usadas no fenômeno como as do médium na reunião mediúnica. Acho que Vaninha já falou alguma coisa sobre isso, né, Vaninha? Você quer comentar mais um pouquinho? Quer seguir mais um pouquinho no texto, falando sobre isso? Né? Que aí logo depois vem assim, fica patente a responsabilidade do evangelizador, não é? Em razão disso, sua preparação deve ser tão disciplinada quanto a do médium. Porque a gente, quando estuda sobre mediunidade, ou participa das reuniões, é passado para a gente toda essa questão da preparação, não apenas emocional e espiritual, mas a preparação física também, né? De alimentação, etc, etc. Né? Isso aqui eu parei um pouquinho até para pensar, né? Fazendo uma análise assim, bem crítica, pelo menos de mim, né? Eu fiquei, nossa, como é que será que eu estou nessa preparação, né? Inclusive da parte física, né? Porque tem final de semana que às vezes a gente fica, ai, estou tão cansado, aí amanhã tem que ir para evangelização de manhã cedo, né? Eu fiquei me questionando um pouco sobre isso, que a gente que evangeliza sábado e domingo, às vezes a gente fica com esse esgotamento, porque evangelizou criança no sábado, e tem que fazer de novo no domingo, e às vezes a gente à noite. Aí eu geralmente só consigo fazer, às vezes terminar as minhas coisas depois das 10, quando eu já descansei meu corpo. Porque lá no Joana d'Arc eu falo, gente, o que está acontecendo? Só está ficando a galera mais velha na evangelização, mais nova, não estão assumindo o compromisso. Então, assim, a gente está numa fase que a gente chega em casa, sabe? Eu, pelo menos, chego bastante cansada. Né? E Eu nisso aqui, poderia assim, assistir eu sua fiquei me aula? questionando, né? Fala, Cristina. Eu poderia assistir sua aula para ver se eu consigo aprender alguma coisa? Mas acho que está todo mundo aqui Estou aprendendo, a gente muito... aprende a cada dia, Seria Ô, como? Cristina, olha Como só, que... tem Ah, semana que a gente tem essas ideias, assim, tem semana que, eu vou dizer a você, sinceramente, tem dia que eu saio muito feliz, achando que eu fiz uma coisa muito boa, e tem dia que eu não saio muito feliz, tem semana que eu não consigo produzir muita coisa. Isso não é todo dia, não, mas gente. eu acho que o dia que você não sai muito feliz, eu vou sair muito feliz. Eu Porque quando a tenho gente fala assim, fica parecendo que a gente tem ideias maravilhosas toda semana. Não, não sei vocês, mas eu não tenho. Tem semana Marta, que eu saio muito feliz. Eu faço assim, Marta, nossa, minha aula bombou. Mas tem dia que não. é porque ela está no celular, né? Marta, Rosário quer falar. eu tenho essa impressão também que a gente não segue, por exemplo, eu não sigo um programa, né? Aquele programa da evangelização. A gente tenta até colocar dentro dos assuntos a estudar, que é a minha parte de arte, com a música, mas eu tenho muito essa preocupação, né, nessa preparação da aula, né? A gente conscientiza muito do ambiente, eu já até acho que já fiz essa referência aqui, a preocupação das crianças estarem naquele ambiente. A gente conscientiza que o ambiente foi preparado muito antes de estudar esse livro. Eu achei veio assim, né? Esse livro chegou, a própria Cláudia, né, chegou nos dando assim um reforço. Aí, gente, realmente, eu até comentei com a Daísa no dia, né, que a gente estava na reunião, é o que a gente comenta, né? Isso é muito bom, levar para a criança essa conscientização daquele ambiente que está sendo preparado. Eu falo muito isso com eles, que são crianças, né? Até uns 8 anos, mas eu tenho essa preocupação realmente na elaboração da aula, por ser arte, né? Por ser a música, está encaixado, mas existe essa preocupação. Como é que fica, né? A gente pesquisa como fazer o melhor, né? Faz o relaxamento, né? Faz a questão da prece, conscientização da prece, da importância deles estarem ali, desse passe, da questão do passe que já estão recebendo.
Mas eu saio, tem dia que realmente eu saio assim, preocupada. Se eu dei o recado, né? É engraçado, né? Você fica. É a questão da consciência, né? Será que realmente né? Eu estou atingindo a meta, mesmo com a arte, que é a maneira de você levar a arte, né? Uhum. Muito bom, Rosário. Hoje estava comentando com a Thaís uma coisa assim, né? A minha geração, né, que é de muitos aqui também, é assim, a nossa escola, a nossa evangelização mesmo na casa espírita, e assim, a gente que foi professor, a gente veio de um outro modelo que hoje, assim, eu sinto às vezes dificuldade de você, como que você vai preparar a sua aula, porque a criança de hoje, ela está vivendo um outro tempo, um outro mundo, e a gente tem que estar atento também a isso. Porque eles não querem mais que você fique ali. Por exemplo, eu fui evangelizada com uma pessoa bem idosa falando. Não tinha recurso praticamente nenhum, era flanelógrafo na minha época. Era o que se tinha. E naquela época era ok, foi ótimo. Eu lembro das coisas lá de trás, né, de 50 anos atrás. Agora, hoje, a minha aula, como é que ela tem que ser? Né? Não posso chegar ali e estudar e ficar blá, 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 como se fosse fazer uma palestra, porque não. A criança hoje ela quer atividades diversificadas, é, é você motivar, né? É você não chegar logo falando, é você motivar. Você tem que ter várias tarefas, que a gente hoje também tem crianças com algum tipo de transtorno na sala, né? E você tem que atender também essa criança que não para, né? Que ela, em 5 minutos ela já fez e ela já enjoou daquilo, ela fica ali às vezes meio emburrada. Ou seja, a gente tem que estar com várias cartas na manga, vamos dizer assim, para você colocar ali na sua aula, porque senão sua aula, né, fica muito chata, né? E nem sempre a gente consegue. Eu acho que essa crítica, sabe, Rosário, ela é muito importante para nós evangelizadores, a autocrítica, né? Marta, Não em quando você excesso, mas na medida concluir, certa. tem E uma Aline que levantou a mãozinha, tá? Ok. Marta, só para concluir. E as crianças hoje, elas estão muito assim, a questão da tecnologia, né? Elas caminham lá na frente, elas comentam, crianças de 8 anos, 8, 9 anos. Eles dão aula para a gente da internet. Olha, até quando cai o Wi-Fi, que a gente usa uma lâmpada com Bluetooth, né? E eu coloco música instrumental na hora da prece, utilizo a música, eu uso muito. Eles conhecem, a gente tem crianças, né? Que conhecem até o tom que eu mudo da música, de uma semana, até de mês para outro. Tem crianças que já identificam. Tia, você trocou, você está tocando em outro tom. Então, se você não caminhar, se você não estudar e também, né, enriquecer, para não ficar aquela mesmice que você falou, a gente realmente vai ficar uma coisa, né, chata, né, até para eles, né? Além dessa conscientização do estudo, né? Mas realmente a gente tem que se atualizar mesmo. É. Né? E eu penso assim, acho que vocês também pensam, com certeza, né? Você tem que fazer algo que a criança queira voltar na semana seguinte para evangelização, que a gente está enfrentando essa dificuldade agora, nesse pós-pandemia, né? Aline, você pode falar, fica à vontade. Oi, gente. Estão me ouvindo? Fui até ligar, como fala, a imagem e o som, demora um pouquinho. É o que eu queria falar sobre isso que vocês estão falando, né? Duas coisas. Uma é que a questão da preparação, eu fiquei pensando que são tantas variáveis da agilizando que está ali e que tem suas questões, os seus problemas, as questões em casa, e que traz isso, né, dentro dele para no dia da evangelização. Então, se nós, evangelizadores, não nos preparamos e ao encontro dessas variantes todas, né, tudo não vai dar certo. Primeiro ponto que não vai dar certo, né, vai virar realmente uma bagunça, porque a gente às vezes se preparando bastante, a gente tem esse sentimento, né, parece que no dia não foi aquilo que a gente esperava, de repente não atendeu a expectativa deles, é porque ali cada um tem um, né, um jeito de ser e às vezes é complicado mesmo.
Eu, por exemplo, várias vezes tem aula que eu preparo e falo assim, nossa, eu amei a aula de hoje, eu mesma amei. Tipo assim, quem está assistindo, acho que pelo jeito deles também. E tem aquele dia que não é aquilo. Mas eu percebo que tem outras coisas que interferem. Às vezes um não está legal naquele dia, e aí, né, você tem que dar mais atenção, e aí para as coisas darem certo ali. E a outra questão que eu acho que eu vejo o evangelizador como um semeador. É igual a parábola do semeador, né? A gente joga a sementinha lá. Cada um é uma terra, né? Um tipo de terra, porque as terras não são iguais, a gente tem diferença. Então, essa sementinha, ela vai florescer para cada um em um momento. E muitas vezes não é no momento que a gente acha que tem que ser, né? É no momento de cada um. Então, às vezes, custa a gente, às vezes a gente acha assim, mas será que está acontecendo, está sendo bom? Eu ainda não estou vendo mudança em determinada, né? Mudança que eu digo assim, às vezes no comportamento, né? Na forma de se posicionar, na própria evangelização, com a programação ali, né? Porque toda casa espírita tem uma disciplina, né? Um segmento, como que acontece as coisas. E às vezes, quando você tocando em temas que você acha que são importantes ali para o próprio andamento e para a modificação, você ainda às vezes não vê um resultado imediato, mas é natural também, porque é aquilo, é a sementinha que você está jogando. No momento ela vai brotar. Pode até que não seja nessa encarnação, talvez seja em outra encarnação. Eu falo isso porque o nosso público não é de crianças, filhos de trabalhadores espíritas, né? Que é um outro perfil, né? A maioria são crianças, né, que têm necessidade, criação diferenciada também, outras questões, né? Então, que às vezes vão em mais de uma religião, não vão só no espírita, eles vão no católico, eles vão no evangélico. Então, é muita informação para a criança, né? Então, é, Aí eu só gostaria de, aproveitando essa fala de Aline, voltar na ficha, que daqui a pouco a gente vai até mostrar. Porque se a gente tem essas fichas, você consegue ter uma noção de com que público você está trabalhando. Quais são as características, quais são as necessidades. Sim, pode ter até uma pergunta sobre se vai em outras religiões, porque aí a gente vai entender que essa criança está ouvindo várias informações que, na verdade, são diferentes. Se ela vai na igreja protestante, vem na nossa. Então, a gente vai ter um olhar, uma escuta muito mais assim proveitosa, vamos dizer, à medida que a gente conhece mais do público que nós estamos trabalhando. E continuando o que a Deise está falando, boa noite, pessoal. Para a gente saber quem é o pessoal que a gente trabalha, tem que ter a escuta, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, a gente sabe, como já foi dito aí, a gente trabalha com uma nova geração, são totalmente diferentes da gente, da nossa época. A gente sentava, você lembra, na época, estudava o livro dos médios, o livro dos espíritos, a gente estudava o conteúdo espírita, a doutrina, mas hoje a gente sabe que isso não dá certo. Embora a gente leve os conceitos, mas se você vai passar um conceito de reencarnação, você trabalha de forma diferente, com uma música, com uma dinâmica, que aí você alcança o público. Agora, se eu for para lá, com o livro dos médios, levo uma questão ao trabalho. Eu levo uma questão só para desenvolver o tema, e música e dinâmica, porque senão eles não têm paciência para ouvir. Eles ficam entediados, tem que ser bastante coisa diversificada. Pelo menos assim, com a juventude que a gente trabalha atualmente, a gente vê que é outra geração. Não adianta a gente querer fazer como foi feito conosco, porque não vai dar certo.
não dá certo, nem com a criança, nem com o jovem. Eu até costumo brincar lá, Marta falando que os jovens, né, geralmente, são as pessoas de mais idade que estão assumindo a evangelização, e eu fico brincando lá, ó, eu vou me aposentar, hein, que eu já passei da idade, eu vou deixar vocês jovens aí trabalhando, vocês que vão continuar, que eu estou querendo me aposentar. Aí eu brinco assim, eu só estou esperando fulaninho chegar na mocidade, aí veja, já chegaram vários na mocidade, estou eu lá ainda. E eu, assim, eu fico muito preocupada, que eu acho que e uma outra geração para trabalhar também traz mais um vigor. Eu penso, eu tento, eu me esforço, porque eu sei que muitas vezes a gente já está desatualizado, mas eu tento me atualizar, tento seguir o ritmo da galera, porque senão eles não querem, né? Dessa maneira como nós somos evangelizados, a gente já sabe que não dá certo. Na atualidade, eles vão acabar entediando e não voltando nunca mais. E eu me preocupo muito com isso, mas eu acho que também tem essa certa angústia. Por que os nossos jovens mais jovens não estão assumindo a evangelização? São muito poucos. E a gente, quanto tempo a gente está nesse caminho? Né? Muito tempo já. Quer dizer, eu comecei com 16. Eu entrei na doutrina, sendo coordenadora de mocidade, evangelizando, sem conhecimento nenhum. Só com a boa vontade, a diretora da casa me ofereceu o trabalho e eu entrei trabalhando. Mas são muitos anos já, e eu penso que isso pode ser renovado, que deve ser renovado. Inclusive, eu conversando com uma jovem lá, da Mocidade 1, eles são de 11 a 13 anos, ela falou assim, tia, você está falando isso? Olha, eu tenho ouvido muito isso, eu acho que isso é certo mesmo, sabe? Ela falando comigo, tem muitas pessoas estão falando isso. Estão falando sobre a importância dos jovens participarem, estarem em frente de trabalho, que daqui a um tempo a gente vai partir, eles precisarão assumir, senão a casa espírita vai fechar. Aí eu comentando isso com ele, já tentando despertar essa ideia, embora eles sejam muito novinhos, mas ela me falou assim: eu acho que a senhora tem razão, tia, a senhora tem razão. Eu tenho ouvido bastante isso. Falei, mas vamos pensar: uma casa espírita que não tem evangelização infantil, nem juvenil, como que fica lá na frente quando a gente for desencarnando? Quem vai assumir? Então é por aí, né? Assim, a gente tem que falar pouco, falar muito não, a gente tem que dar mais exemplo, a gente tem que levar uma dinâmica, uma música, e tentar encaixar aí a base da doutrina que eu penso e acredito que é muito importante para nossas vidas, todos nós, inclusive para deles, né? Os princípios básicos da doutrina, sem deixar de falar, que eles são importantíssimos, mas trabalhar de maneira mais diferente, falando menos. Eu, então, tenho que me policiar demais para eu não falar e dar um momento da escuta, para eles falarem o que eles pensam, porque eles têm também essa sede de falar, né? Ouvir, mesmo que a gente, às vezes, acha que é uma bobagem quem está falando, mas não é o que está dentro dele, deixa ele falar, e ele precisa falar, precisa colocar para fora. E dali a gente vê, né, o que a gente faz com aquilo, vai trabalhando. E é isso. Obrigada, Tereza. Uma coisa importante também, Marco, que eu estava pensando, que aqui tem um momento de preparação de aula, em que muitas vezes a gente fica assim, muito voltado para a gente mesmo, do que eu penso, do que eu quero trabalhar, do que eu quero. Não é assim. Eu acho que a gente tem que se entregar no momento da preparação, durante a semana toda, como você falou. Eu também procuro fazer esse processo desde a segunda-feira, se eu vou dar aula ao sábado. A gente tem que se entregar e se abrir mais à espiritualidade, que muitas vezes eu quero falar, não, eu quero falar esse assunto, eu quero falar, vou falar esse assunto, eu quero, mas não é o eu. O que a espiritualidade quer, está me intuindo, e que sabe mais do que eu, que vê além da matéria, que eles estão precisando. Que tem um momento do livro aqui que fala da questão de uma adolescente que vai engravidar, e o evangelizador quer preparar a aula de acordo com o que ele quer. E não está ouvindo a espiritualidade, não está captando, não está conectado. Que isso acontece também muitas vezes conosco. Né? Eu acho assim, o momento de preparação de aula é uma coisa muito importante. Os momentos, né? Que não é só o momento, a gente vai preparando e a gente se abrir realmente
para a espiritualidade nos intuir o que está sendo necessário trabalhar com as nossas crianças, com nossos jovens. Né? Ter essa escuta, porque nós somos limitados, nossos sentidos, né? A gente vê mal, às vezes, o que está à nossa frente. Então, para a gente realmente se afinar com a espiritualidade, captar, né, as intuições, para a partir daí a gente preparar a nossa aula para que ela atinja a necessidade do nosso evangelizando, é muito importante para todos nós, acredito eu, e para o Boa sua trabalho, né? fala, muito boa sua fala, né? Eu particularmente penso assim, né, lá a gente tem que seguir né, ter um planejamento. Eu acho importante elaborar um planejamento, ou seguir alguns elaborados e ter os objetivos definidos e conteúdos. Eu acho isso que dá um roteiro, mas juntando com isso que você está falando aí, né? Não se deixar também ficar fixado naquilo, porque aí também fixa essa interatividade, vamos dizer assim, entre a espiritualidade e a gente, e entre os nossos evangelizandos também, sejam crianças ou jovens. Eu não trabalho com jovens, tá? E pula essa parte aí de tempo de estrada, né, Adaísa? Essa parte aí denuncia a nossa idade. Mas eu hoje mesmo estava pensando nesse negócio, porque assim, antes da pandemia, a Eu gente nem estava vou tendo jovens no dizer apoio. quantos anos. A gente estava tendo jovens no apoio. Pós-pandemia, né? A gente não está tendo nem apoio. Mas aí, de vez em quando, fica vindo isso na minha cabeça. Aí eu fico assim, gente, eles vão chegar, né? Porque a gente não vai ficar aqui para semente. Então, eles estão chegando, com certeza eles vão chegar. Né? Porque a gente também não vai ficar aqui, né? Mumificado na evangelização, os dinossauros da evangelização. Não vai dar. Então, eles chegarão. Eu não estou mais estressada com isso, não. Eu confesso que, assim que a gente chegou da pandemia, muitas coisas ocupavam minha mente e me preocupavam muito. Mas hoje eu já estou mais tranquila. Eles vão chegar de alguma forma, não sei ainda como. E aí eu penso que na questão do jovem, embora eu não trabalhe com jovem, como eu coordeno alguns eventos na casa, tento puxar os jovens. Às vezes falam assim, mas eles não vão querer, não vão conseguir. Né? Mas aí eu vou no geral e depois eu vou um por um. Né? Eu consegui agora no Encontro da Família, em maio, eu tive jovens toda sexta-feira fazendo a leitura. Botei também para fazer recepção na primeira sexta do encontro. Então, a gente vai assim, trabalhando né, devagarzinho, e aí eu acho que entra uma coisa, entra uma coisa muito importante, que eu acho que não pode faltar na evangelização qualquer que seja, da criança ou adulto, que é a questão do afeto. Criar laços de afeto traz para você, de alguma forma, vai trazendo para você pelo afeto. E aí você vai conseguindo mais coisas com eles. Mas eu preciso passar a palavra para a Daísa, já são 9h08, eu já fugi, a Daísa, totalmente do nosso combinado. Eu vou deixar a Vaninha falar, e a gente vai ter que parar, porque a Daísa Rápido. precisa dar uns Você recadinhos. falou uma frase aí que me fez lembrar. Essa semana eu fui a uma reunião numa casa irmã e o palestrante era JJ. E ele falou de um filme que é o Campo dos Sonhos. E ele disse o seguinte, que a mensagem nesse filme, muito interessante, é essa: prepare o seu campo, porque eles virão. Então, é importante preparar. O tempo, foi como a Aline, né, falou, cada um tem seu tempo, mas prepara. Você preparando, eles virão. Entendeu? Muito bom. Já até anotei aqui esse nome de filme. Gente, eu vou dar só uma saidinha, eu não sei como mexe aqui no celular, eu estou meio perdida. Eu vou precisar pegar meu carregador, tá? Rapidinho, 2 minutinhos. Marta, você concluiu então aí? Eu concluí, gente, que falta de educação. Desculpem, que eu estou vendo toda hora Não, aparecendo um recadinho que eu estou com 10% de bateria. porque então o próximo parágrafo fica para o próximo encontro, Esse ok? aí, Aninha, prosseguir, pensemos juntos, que é a fala do seu Lúcio, a gente vai parar aqui, porque tem coisa E importante aqui para a isso gente daí comentar. dá Nossa, uma falação ótima. a gente não Pessoal, está com então vamos pressa. fazer o seguinte: eu preciso dar uns recados a vocês que são muito importantes. A nossa Ciranda da Evangelização, que é um evento de capacitação dos educadores que trabalham com a infância, com a juventude e com a família.
Nos últimos anos, a gente não fica focando só na capacitação para a infância e juventude dos trabalhadores, mas também para a família. Nós temos muito poucas casas com grupos voltados para estudos de temática da família, e isso tem nos preocupado. No último documento de orientação ao Centro Espírita, tem a área da família. Então, o que se quer é que se implante o trabalho com a família também nas casas espíritas. Há muito tempo que já se observou que não adianta somente o setor de infância e juventude. É preciso que haja a área da família implantada na casa. E o nosso CEU tem, inclusive, um projeto, Família Sublime Investimento, que nós estamos trabalhando muito nele. Mês de maio, as palestras nas casas espíritas com temática da família. Tivemos o Emocionarte, que atendeu jovens e famílias. E vem aí outras iniciativas nessa mesma linha. Na Semana Espírita, nós vamos ter o Marcos de Mário, que vai ter uma roda de conversa no Joana d'Arc, que é a casa de Marta. O Marcos de Mário, acho que todo mundo já ouviu falar, é uma pessoa com experiência maravilhosa na questão da educação espírita. Então, ele vai estar com a gente na sexta-feira à tarde, vai ter a palestra à noite, e de manhã ele vai falar sobre gestão humanizada na casa espírita. E quando chegar em setembro, a gente vai ter a Ciranda. E a Ciranda é um evento que a gente gosta muito de ouvir vocês nas necessidades. Alguns companheiros já se pronunciaram no grupo que nós temos, do Serviço da Família, onde eles colocaram as seguintes questões. Quando eu perguntei quais são as necessidades das casas espíritas, eles colocaram a questão do autismo, a inclusão, metodologias ativas, planejamento, evasão das mocidades espíritas. Mas é claro que deve ter outras casas que devem ter outras sugestões. Então, por favor, nos encaminhem essas ideias de vocês, porque as oficinas da Ciranda, as pessoas têm condição de participar de 3 oficinas. As pessoas vão cirandar, vão escolher o que quer participar. Mas, para isso, a gente tem que apresentar coisas que sejam bem interessantes para os evangelizadores. Outra coisa, eu estou falando rápido por causa do nosso tempo. A gente precisa chegar a um tema. Eu, hoje à tarde, fiquei pensando, né? Algumas ideias vieram à minha mente. Educação espírita e a geração nova, a educação espírita atenta ao espírito imortal, o papel da educação espírita no despertar do espírito imortal, a educação espírita conectada à geração nova, educação espírita para uma geração nova, valores, novas metodologias e arte. Então, não quer dizer que o tema vai ser esse, mas eu pensei em algumas coisas, vou botar no grupo e vocês fiquem à vontade para sugerir. Na minha cabeça está muito forte que a palavra geração precisa estar no nosso tema, mas vocês podem nos ajudar nisso, porque o tema da Ciranda, ele ajuda na decoração do evento, ele também sai das próprias necessidades. E quando eu estou falando de nova era, geração, essas coisas, porque tem a ver com o que eu tenho conversado com evangelizadores, preocupados com o momento que a gente vive, com crianças chegando à evangelização
com déficit de atenção, com autismo, com ideação suicida, enfim, e que nós não podemos, numa capacitação, não atender a essas necessidades. O evangelizador precisa conhecer desse contexto que nós estamos. Então, por favor, quem tiver ideias, deixa pipocar aí, que aí a gente vai arrumando, vai acertando e vamos preparando, tá? As oficinas e o próprio tema da nossa ciranda da evangelização. Alguma dúvida com relação a isso? Então, eu vou pegar só mais 2 minutos de vocês para eu mostrar para vocês a ficha que a Cláudia Abreu mandou para a gente. Essa ficha, pessoal, ela não quer dizer que nós vamos usar essa ficha. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, gente? Agora sim. Agora Ok. sim. Sim. Não quer dizer que essa será a nossa ficha. Eu gostaria muito que nós construíssemos uma ficha para a região. Ela nos mandou essa aqui, ó. Alguns dados de identificação, que eu não preciso nem ficar lendo, endereço. Já participou de outra evangelização? Porque aqui a gente vai saber se essa criança já esteve em outra casa ou até mesmo em outra religião. Situação de saúde, se tem algum problema, se usa medicamento, se tem alergia. São dados importantes, principalmente na casa que se faz lanche. Então, se eu tenho uma criança com diabetes na minha evangelização, na minha juventude, eu tenho que tomar cuidado com a questão do açúcar. Então, é importante saber. Situação familiar. Com quem essa criança mora? Aí nós vamos saber se é pai, mãe, se são 2 pais, se são 2 mulheres, se é uma avó tomando conta, como é que é. Há pessoas com deficiência física ou mental? Há pessoa que não saiba ler ou escrever? Há pessoa com restrição alimentar? Atividades de maior interesse. Olha que interessante. Leitura, escrita, pintura, canto, música, desenho, teatro, dança, poesia, esporte, jogos. Isso orienta o evangelizador no trabalho que ele vai fazer. Tem vários que gostam de pintura. Por que não usar essa técnica, né? Essa estratégia, essa linguagem no nosso trabalho? Tem vários que gostam de teatro. Você pode perfeitamente fazer uma aula usando a linguagem teatral. Outras informações que sejam importantes, né? Há algo que você queira dividir conosco? Então, essa entrevista, ela pode ter um momento de perguntas e respostas e um momento que você pode ter dar um tempo para a criança, se for criança o responsável, fazer alguma informação que seja importante. Lembrando que essa ficha não poderá ficar exposta na casa espírita de qualquer jeito. É preciso que tenha um lugar onde esse material seja preservado de pessoas pegarem para ficar mexendo. É preciso que o armário, que a gente deixe um material como esse, tenha chave. Porque a gente vai estar lidando com a singularidade, né, da nossa criança, do nosso jovem, da nossa família. Vocês gostaram da ficha?
Então, eu vou colocar no grupo, mas cada um de nós pode dar pitaco na ficha. E quem sabe a gente constrói uma ficha para nós, tá? Uma ficha que seja legal para nós estarmos usando, ok? Então, no próximo encontro, se for possível, durante essa quinzena, vocês poderiam ir colocando alguma observação e a gente vai dando uma acertada na ficha. Agora, é claro que cada casa espírita também pode estar até aproveitando ideias da ficha que nós criarmos e fazer também do seu jeito, segundo o seu ambiente, né? Segundo a sua particularidade. Também é tranquilo. Só a gente quer, assim, estimular vocês, porque a gente viu que a ficha na espiritualidade é uma coisa muito importante, como nós vimos no capítulo anterior, a ponto deles terem uma foto. Eu achei isso muito lindo. E nós, muitas vezes, podemos, em reuniões que eu já observei, que as pessoas ficam assim, aquele garotinho. Eu, quando trabalhava no CIEP, a gente tinha uma pasta para o conselho de classe que tinha fotos dos alunos. Porque é muito desagradável a gente ficar assim, é aquele garotinho de que usa óculos, é aquelezinho gordinho, é aquelezinho não sei o quê. E com a foto, se alguém tiver alguma dúvida, com a foto você identifica e dá nome. Não fica com essa coisa Sem de falar rotular, né? isso ou aquilo. Oi, Cristine? Sem rotular. Exatamente. Ok? Então, no próximo encontro, né, Marta, a gente continua só para jogar isso aí. E nós estamos tentando ver com a Cláudia, ela ficou de fazer uma agenda com a gente, dela estar com a gente em um dia de quinta-feira, dando uma injeção de ânimo no nosso trabalho, tá? No nosso estudo. Só que ela tem atividade na quinta, ela está precisando ver se tem uma substituição para ela poder estar conosco. Era isso que eu tinha que falar. E o cartaz da Semana Espírita, nós estamos enviando para as casas espíritas e nós vamos botar no grupo aí para que vocês vejam o que nós temos e o que vocês poderiam ou quereriam participar, ok? Vamos então à nossa oração? Cristina, você pode fazer para a gente a oração? Ana Paula, você quer fazer alguma pergunta? Não, Daísa. Ah, tá, porque eu vi que você mexeu aí. Vamos Então, nós, então, fechar Cristina nossos vai fazer a olhos. nossa oração. Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, Jesus, nosso Mestre, agradecidos estamos por esses momentos aqui vividos, de troca, de aprendizado. Queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, te agradecer também por estarmos unidos, Senhor, cada vez mais com o mesmo propósito, de levar o teu evangelho de luz aos corações. Nos fortaleça, Senhor, a cada dia neste propósito, nos enchendo de força, de esperança, de alegria, pois sabemos, Senhor, que o teu evangelho é de essencial para cada um de nós. Nos abençoe, nos guarde, abençoe também aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, onde quer que esteja, Senhor, que o teu amor os alcance. Nos fortaleça a cada dia, Pai, para que possamos nos colocar à tua disposição, como servos humildes que somos, mas que podemos, Senhor, juntos caminharmos cada vez mais para ti. Abençoe a cada um daqui presente, abençoe as nossas casas, as instituições, Senhor, as igrejas, onde, Jesus, é pregado o teu amor, o teu evangelho, que cada ser, Senhor, possa se fortalecer cada vez mais para levar o bem, para levar o amor, Senhor, e a paz aos corações. Fique conosco, nos dê uma ótima noite,
possamos, Jesus, sermos sempre gratos a Ti por mais essa oportunidade. Que assim seja.